Muito bem. Vou ligar a máquina aqui. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui sobre o que é missão. Terminamos com esse slide semana passada, quando falamos que no Antigo Testamento a ideia era para que Abraão fosse para uma terra e lá ficasse. Agora, o Novo Testamento, o período do Antigo Testamento, era esse tipo de missão. Era se estruturar como nação para ser o berço do Messias. Essa era a missão no Antigo Testamento. Abraão é chamado para começar essa nação. Uma nação pura, uma nação justa, uma nação diferente de todas as outras nações que existiam no mundo. Então, Israel teve essa sua missão primeira de se tornar uma nação, de se fortalecer como uma nação, de se manter na santidade como nação, para que o Messias, o Filho de Deus encarnado, nascesse numa nação pura. Israel não foi tão puro como devia, se envolveu com idolatria, se envolveu com corrupção, se envolveu com tantas coisas erradas das quais o Senhor não queria que se envolvesse, e o Senhor Deus sempre agia como um forte para proteger a missão, para proteger o plano, para proteger o nascimento do Messias que viria para salvar a humanidade. Isso aí foi a missão do Antigo Testamento. A duras penas, é verdade, Israel conseguiu se tornar uma nação, Israel conseguiu se estabelecer na história, Israel conseguiu cumprir a sua missão. Cumpriu a missão, ok. Agora, Deus inaugura uma segunda e última parte da missão, que é exatamente a missão do Novo Testamento. Como a segunda parte dessa missão, a missão no Novo Testamento, agora a criança veio, a criança nasceu, a criança cresceu, Jesus Cristo morreu na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos, agora Jesus está dizendo para os seus discípulos, agora vocês vão completar a segunda fase da missão. Então aquilo que nós conhecemos como a grande comissão, é a última comissão. Nós tivemos uma grande comissão na primeira parte, na primeira fase, com a nação se estabelecendo. Agora, temos uma grande comissão na segunda e última fase, que é exatamente construir um alicerce para que essa outra equipe missionária venha. Agora, a primeira missão era Abraão ir ficar. Agora, na segunda parte, é pegar e ir para todas as nações, para todos os povos, para todas as etnias, levando a mensagem do Evangelho. Então, no primeira parte, no Antigo Testamento, era uma missão centrípeta. Agora é uma missão centrífuga. Agora eu saio do centro para frente. Ok? Isso é um resumo do que nós vimos até agora. Agora nós estamos no Novo Testamento. Agora nós vamos trabalhar missões a partir do Novo Testamento. Como é que deve ser, como é que deve participar a esta missão ou estes missionários. A Bíblia não é ambígua sobre o seu enredo. Deus está em uma missão para reunir um povo, preste atenção nessa fala. Deus está em uma missão para reunir um povo de todas as nações que desfrutará de sua graça, estenderá sua glória. Então, de todas as nações, um povo de todas as nações que desfrutará de sua graça e estenderá sua glória. O Novo Testamento contém mandamentos claros para os cristãos se envolverem na missão de Deus, mas também conta a história dessa missão, revela os motivos e métodos dos apóstolos e também dá esperança para o povo de Deus ao participar da missão de Deus, ou a Missio Dei. Então, a igreja
que é formada de cristãos que creem em Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz que todos aqueles que creem nele se tornarão uma igreja, e que essa igreja será missionária. Uma igreja que vai levar a mensagem de salvação a todos os povos da terra. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque nós temos um sério problema com a terminologia igreja. O que é igreja? Essa é a questão e essa é a pergunta que a gente deve fazer para nós. Algum questionamento, alguma pergunta? Está indo bem para os irmãos aí até agora? Continuando. Esse homem, Ralph Winter. Missio com 2 S, né? Missio com 2 S. Mesmo no latim. Mesmo no latim. Ralph Winter, esse homem foi maravilhoso, reputado como o maior missiólogo do século XX. Ninguém foi tão especial em missões como Ralph Winter. Né? Ralph Winter dizendo que a Bíblia diz algo sobre o evangelismo mundial é colocando a carroça na frente dos bois. Winter viu o chamado bíblico para o evangelismo mundial como muito mais do que apenas um mandamento divino entre muitos. Em vez disso, disse Winter, o evangelismo mundial é, na verdade, a razão pela qual a Bíblia acabou sendo escrita. Aí a frase dele, a Bíblia não é a base das missões, missões é a base da Bíblia. Então, na ideia de Ralph Winter, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela vai orientar como fazer missões. E é muito impressionante, porque quando nós lemos com esse olhar de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que a Bíblia toda, ela trabalha missões. A mente da gente, hoje um pouco mudada, um pouco conturbada, a mente da gente hoje, ela pensa em missões como aquele grupo sodalítico que sai de sua terra, que sai da sua cidade, que sai do seu país e vai para uma outra. A ideia que a gente tem de missões, ela deve ser ampla. Essa não é uma ideia. Ela não é uma ideia ampla, ela é uma parte da ideia. Porque senão o Ralph Winter tem razão. A Bíblia não é a base de missões. Missões é a base da Bíblia. Então, existe uma missão e Deus, então, escreve a Bíblia explicando por que tem missões. Missões não é um evento nem um grupo específico, né? Não é, né? Missões não é um evento. Missões é uma ação. Uma ação missional da igreja. É uma ação missional da igreja que não começa em Mateus 28. Ela começa em Gênesis 12. Só que a missão, ela está... Com a aliança abrâmica. Veja bem. A grande comissão, como é conhecido, ela tem seu início no Antigo Testamento, em Gênesis 12, e ela tem a continuidade no Novo Testamento, em Mateus 28. Só que em Mateus 28, nós temos a grande comissão, vamos dizer aqui, ó. Primeira fase, temos aqui segunda fase. Então, nós temos aqui, está subdividido. No Novo Testamento ela está subdividida. Ela está entre os sodalíticos e modalíticos. De que maneira é isso? Missões internacionais, que é o filho da Vera, mas do Domingo que faz, e que são transculturais, obrigado, ficar até mais bonito, né? E a missão local, regional, missões urbanas. Então você observa que na primeira fase eles ficam. Fala a Deus. Na segunda fase, eles vão. Interno e
Exatamente, eles vão aqui ou aqui. Mas é para ir. Então, por quê, pessoal? Porque o relógio de Deus está correndo. Jesus Cristo, e lembra que a escatologia não está lá na frente. A escatologia, o que é a escatologia mesmo? O estudo das últimas coisas, ela não começa em Apocalipse. Ela começou em Atos 1. Ou seja, durante todo esse tempo, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, quer dizer, o que é a igreja nesse sentido? Qual é a grande comissão no Novo Testamento? É o dizer, eu estou indo porque logo estou voltando. Mas eu não posso voltar e ter uma condenação brutal. Tem que ter gente para alcançar o perdão e a graça de Deus. Então, o que é o cristão? O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento não é o começo da missão. O Novo Testamento é a continuidade da missão. É a segunda fase da missão e última fase. Então, há apenas duas fases nas missões. Começou com Gênesis 12, a primeira fase terminou com o nascimento de Cristo, a partir de Cristo começa a segunda fase e Cristo é a grande voz de missões. Então Deus fala para Abraão, e para uma terra que te mostrarei, e Cristo diz para a igreja que iria nascer, ide por todas as terras. Está ficando claro para vocês? Então quer dizer, qual é a função que nós temos? A nossa função, Nayane, é só uma: ser missionário onde eu estou. Se eu não tenho um chamado internacional transcultural, eu tenho um chamado local regional. Em qualquer época, em qualquer momento, eu estou fazendo missões. Aí você veja, nós nos envolvemos com tantas coisas na vida e não há nenhum problema nisso. Nós somos profissionais, trabalhamos numa área, trabalhamos em outra área, nós investimos, enfim, trabalhamos na sociedade, mas lembra, gente, que o que nós estamos fazendo dentro de uma sociedade é para gerar vidas através de missões, na área da qual nós vivemos, na área da qual nós construímos. Então, igreja, ela não é um grupo de pessoas boas que decidiram se filiar a uma religião que começou com Jesus Cristo. Eu já falei isso para vocês. Inclusive, hoje eu estava lá no programa da pastora Jurema, ela tinha me convidado para me falar sobre a Reforma Protestante, que comemoramos dia 31 de outubro. E eu falei, Jesus Cristo, ele não começou uma religião, ele não foi um religioso, ele não começou uma religião. O cristianismo não começou nele. O cristianismo começa em 380. Mas antes, Jesus Cristo veio para ser o sacrifício por toda a humanidade e deixou 300 anos iniciais de missionários para levar a palavra de Deus. Ponto. Então, a função nossa é pregar o evangelho. Você imagina comigo, o evangelho nasceu aonde? O evangelho nasceu aonde? Palestina. Só que se o evangelho fica na Palestina, o evangelho seria destruído. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é Jerusalém hoje? É um barril de pólvora. O que aconteceu com o evangelho em Jerusalém? Ele se perdeu. Hoje, Jerusalém é rota turística. Esteve lá, né, Giovanni? Ou vai estar? Sim. É rota turística, é uma rota de turismo religioso. De novo ano que vem. Ué. Deixa a turma acabar com o Hamas primeiro, tá? Aí, então veja. Aí o que acontece? Jerusalém se perde. Deus, em sua onisciência, o que faz? Olha que coisa interessante, Jaque.
Deus pega o evangelho e esconde na Europa. Da Europa se espalhou. Então, missões transculturais, missões internacionais, além de espalhar o evangelho para as outras nações, foi o meio que Deus achou para proteger o evangelho. Até o próprio movimento monástico, né? Você vê que em muitos lugares ele justamente fez isso, preservou o evangelho de Jesus, as Sagradas Escrituras, os copistas, né? Todas essas coisas. Exato. Então veja, quando vai para a Europa, e isso é impressionante, era preferível o evangelho ficar entre os pagãos, ele faria muito mais diferença entre os pagãos do que ficar entre os judeus, entre o judaísmo. Porque Deus sabia o que ia se tornar o judaísmo. E mais, Deus sabia o que iria acontecer 35 anos depois que Jesus subiu ao céu. A invasão de Tito. Porque, exato, depois da invasão de Tito, no ano 70, depois de 71, entre 69 e 71, Jerusalém nunca mais foi nada. Sempre ficou ocupada por alguém. Ocupada pelos romanos, depois foi ocupada por Constantino. Ela sempre foi ocupada. O turco otomano, depois foi ocupado pelos ingleses. Percebe? O que iria acontecer, Nayane, fatalmente o evangelho se ele ficasse em Jerusalém? Morreria. Então, olha que jogada de Deus, que jogada de mestre. Ele pega o evangelho, ó, foi falar no Senhor, ele está confirmando o que eu estou dizendo. Olha que jogada de mestre. Ele pega o evangelho através de missões transculturais, leva para o paganismo, porque lá ele não vai ser afetado. Pelo contrário, lá ele vai fazer a diferença. Que coisa impressionante. Também tem a questão do proselitismo judaico, né? Eles são muito fechados, comunidade muito fechada. Então acho que Deus, já conhecendo o coração deles. Lá em Jerusalém, na invasão de Tito, sabe quem foi que não sofreu aquelas barbaridades que o Tito implementou? Os cristãos. Eles foram para Decápolis. As 10 cidades que tinha no norte, mais no leste. Na região da Pérea. Os caras creram no que Jesus falou em Lucas 19, se eu não me engano. Eles acreditaram. Fujam para Decápolis. Quando eles mais ou menos... Então veja, o evangelho, se ele fica lá, ele é solapado. E não teria cristãos, porque eles seriam mortos lá em Jerusalém. Só morreu em Jerusalém quem não era cristão. Os cristãos saíram de lá. Eles creram na profecia de Jesus Cristo. E a estimativa na história, né? Foi mais de 950 mil. Né? Sim. Escaparam apenas 150 mil. E os que sobraram em Jerusalém, em 71, só caco. Cadê os cristãos? Estavam em Decápolis. Então você observa, se o evangelho fica lá, ele seria destruído literalmente. Mas o que Deus faz? Deus pega o evangelho e joga para a Europa. Lá na Europa, ele faz diferença. Ele faz diferença. Tanto é que Justino Marte, em 220, ele vai dizer para um governador romano: nós cristãos somos de ontem e hoje invadimos as vossas cidades, as vilas, o povoado, as cidades do litorânea, o palácio e o exército. No ano 220, metade do Império Romano era cristão. Olha que coisa impressionante. E a saída do evangelho para a Europa já é um movimento missionário? É um movimento missionário, começado por Paulo e também por outros missionários anônimos, mas Paulo puxou à frente. Debaixo da providência divina. Sempre debaixo da providência divina, debaixo da providência divina.
O evangelho, ele encontra resistência um pouco no começo, mas depois ele é aceito. Ele é aceito. Então ele fica na Europa. As igrejas, principalmente a igreja mais importante na Europa era a igreja em Roma, se fortalece, cresce e de lá se expande. Olha hoje em Jerusalém. Então, essa questão que a gente vê na Bíblia é muito impressionante. A Bíblia não é a base de missões, missões é a base da Bíblia. Então, toda a Bíblia trata de missões. De Gênesis a Apocalipse. Então, nós não temos... É isso aí mesmo. A função nossa é ser missionário. Aí você vai falar bem assim, mas como é que eu vou fazer então como missionário? Onde quer que você esteja. Fala de Jesus Cristo. Apresente Cristo. Seu trabalho, seu lazer, onde quer que você esteja. Você lembra de uma frase que diz que não é um missionário, é um impostor? Então, eu vou falar dela aqui, exatamente. Todo missionário, todo cristão é um missionário ou um impostor. Missionário no futebol. Missionário no futebol também. Missionário em todo lugar. Então, você entende que a nossa função, onde quer que a gente esteja, ali a gente tem que semear a palavra do evangelho. Se vão se converter, é outro detalhe, mas a sua função como missionário está sendo cumprida. O semeador. Né? Olha, ó, estão todo um debate teológico ali, as duas ali, ó. Falei que a gente falei pra ela assim, que às vezes a gente não sabe falar que nem a criança. A criança fala com uma fé, uma coisa. Assim, uma convicção inabalável. Mais do que a gente, né? Sim. A gente ensina desde pequenininho, eles falam assim, que encanta a gente. Ó, A gente vai perdendo. pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu vi ontem. Aquele vídeo lá no seu Instagram, na sua conta de Instagram, que você estava falando com aquele homem lá que vai ter... O boi no rolete. Boi no rolete. E a Nayane toda cheia de oratória, cheia de argumentação e outro meio durão, né? Não é ela jogando o cara na propaganda, né? E ela toda empolgada. Não, porque vai ter o boi no rolete que vai fazer isso, vai ajudar aquilo. Né, fulano? Realmente nós estaremos lá. Só que ele Você viu? é um grande articulador, entendeu? Sim. Ele que movimenta, Ele que atrai. Só ele que me chamou para convidar, só Então, aí a Nayane tem na mão o quê? Uma grande ferramenta de ser missionária. Por que você está fazendo isso, Nayane? Eu estou fazendo isso porque tem pessoas necessitadas, tem creches, tem a PAI, tem muitas outras situações dependentes. E daí se abre uma porta para que ela fale de Jesus. É só um instrumento. Se cada cristão tiver essa consciência, a gente vai encontrar propósito como igreja. A gente vai encontrar o rumo na história, que é o mais importante, né? As cartas do apóstolo Pedro às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, são literatura missionária. Ele essencialmente ensina os cristãos a viver como missionários. Ao longo do livro de 1 Pedro, sua principal preocupação é quem é o povo de Deus, sua identidade missionária e como eles devem viver essa identidade em relação ao mundo incrédulo como o povo santo de Deus. Ali tem as referências. Hudson Taylor, missionário da China, um dos maiores missionários. Esse sujeito ganhou tanta gente para Jesus na China. E ele era um missionário tão apaixonado pela China que a rainha da Inglaterra quis usar a popularidade dele para ser embaixador da Inglaterra na China. Ele disse: agradeço, majestade, mas eu já sou embaixador de um reino maior que o céu. Esse homem foi tão impressionante na China que quando ele morreu, os chineses abriram o peito dele, tiraram o coração e disseram: o corpo vai para a Inglaterra, o coração fica na China, porque ele amava a China. Percebe? Então... Tem um livro mais lindo que eu já li
na minha vida, talvez seja o mais lindo depois da Bíblia, que é O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Pensa num livro assim que tu vai lendo, vai folheando, vai chorando. É a vida e obra dele. Exatamente. E foi um cara que perdeu esposa para doença, perdeu filhos para doença, nunca recuou. Exatamente. Perdeu 2 esposas, 3 filhos no campo, missionários. Segredos espirituais. Então, ele disse, cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Ele entendeu. Ele era um missionário na China. Mas ele de maneira nenhuma entendeu que missões era só o que ele fazia. Quando ele diz, cada coração com Cristo é um missionário, ele está dizendo que todo cristão é um missionário. Sim. Você quer falar, Léa? Então veja, pensa bem, a fé cristã chega na Europa rodeada de paganismo. Rodeada de paganismo. Como que o evangelho vai sobreviver ao paganismo? Ele lutou contra o paganismo e foi vencendo. Foi vencendo à custa de sangue. Foi vencendo à custa de muita dor, de muita lágrima, mas foi vencendo. Deus foi dando graça. Então, a fé cristã quando chega na Europa, as missões quando chega na Europa, transforma a Europa, que hoje nós temos reflexos disso até hoje, principalmente da cultura. Jesus Cristo, ele é o paradigma de toda a sociedade ocidental. Tudo que a gente conhece de liberdade, eu falei isso para vocês já, democracia, começa com a fé cristã, na Europa. Transforma o mapa familiar, transforma o mapa político, transforma o mapa econômico, acaba com a desigualdade social, porque uma das máximas do apóstolo Paulo era não há judeu nem grego, não é escravo nem livre. Então, a fé cristã foi se acotovelando no meio do paganismo, expulsando o paganismo da sociedade, da teia social. Pregar a igualdade entre as pessoas numa época em que a sociedade era dividida em nobreza, entre ricos, entre pobres e escravos, e dizer que todos são um em Cristo, é uma coisa de louco. É ter muita coragem. Então, é isso que o apóstolo faz. Ele não recua, ele não negocia. É a mesma questão quando ele escreve 1 Coríntios, lembra, isso é importante, eu gosto de falar isso. O capítulo 15 de 1 Coríntios, o tema-chave do capítulo 15 qual é? De Coríntios? A ressurreição. Aí, Otília, ele está entrando numa cultura que era uma cultura platônica. Na cultura platônica, o corpo é prisão da alma. Ora, se o corpo é prisão da alma, qual é a melhor coisa para acontecer no corpo? A morte. O que era a morte? A morte era venerada pelos gregos porque ela libertava o sujeito da escravidão. Como é que você vai chegar numa cultura que isso está arraigado na cultura e dizer o seguinte, que Jesus ressuscitou dentre os mortos? A gente lê hoje isso com a mente cristã, mas como que ele vai penetrar no mundo, numa cultura onde a ressurreição não era que eles não acreditavam na possibilidade de uma ressurreição. Tanto é que quando ele prega lá no Areópago, todo mundo estava interessado naquela filosofia. Todo mundo estava interessado na filosofia. Quando ele fala da ressurreição do Cristo, eles falaram, bom, isso aí a gente escuta, não interessa para nós. Então, como que ele vai entrar numa cultura onde a ressurreição dos mortos é uma grande idiotice? Onde a morte é uma deusa, Thanatos. E não somente isso, ele fala, se a nossa esperança em Cristo se reserva em somente coisas dessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Essa é uma fala boa para nós, mas tinha muito mais sentido lá atrás. Então,
O evangelho, ele entra nisso e ele não recua. É o seguinte, a ressurreição de Cristo é uma realidade e nós iremos ressuscitar. E aí o absurdo aumenta. Porque ele não somente fala que Cristo ressuscitou, mas também que todos aqueles que creem em Cristo ressuscitarão. Mas os caras falam, mas qual é a vontade de ressuscitar? Para a alma ficar presa de novo no corpo? Não, o corpo vai ser glorificado. Eles odiavam o corpo, eles tinham uma péssima ideia do corpo. Quando a gente escuta hoje que o corpo é santuário do Espírito Santo, glorificar Deus no vosso corpo, nós lemos isso com a mente cristã, mas ler isso no século I, dizer que o corpo é santuário do Espírito Santo e que é para nós adorar a Deus com o nosso corpo, isso não entra na cabeça dos caras assim de primeira. Porque eles têm ódio com o corpo. Muito maior a dificuldade dele. Tília, muito maior a dificuldade. Mas qual foi a coisa mais linda disso? É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu não tenho outra maneira de ensinar. Esse é o único ensino. Se vocês quiserem aceitar, bem. Se não quiserem, eu não vou recuar, eu não vou negociar. Essa é a mensagem do missionário. É que a gente lê a Bíblia com a mente do século XXI. Mas lê com o século I, na cultura deles. Meu Deus, o evangelho, sabe, foi... Milagre. Foi milagre. Foi milagre. O corpo era sofrimento. Eles pensavam que na doença, na tristeza, na velhice, nas dores. Exatamente. Eles queriam voltar para o corpo. Então, a alma... E mais, a morte era uma divindade. E o apóstolo vai dizer, onde está a morte, a tua vitória? Por que vitória? Porque libertava o cara, né? Onde está a morte, a tua vitória? Ele ainda faz gozação, zomba da morte. Então... Mas a mensagem do missionário é essa. Se o cara não quiser aceitar, o problema é dele. Nós, como os missionários de hoje, nós temos o mesmo problema. Não tem alguns pastores aí que querem negociar a fé dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada? O Paulo não fez isso. Ele não negociou a ressurreição dos mortos. Porque essa é a mensagem. Não tem outra mensagem. Essa é a mensagem. A ressurreição dos mortos. Mais atual que a Bíblia, impossível. Ler a moça hoje. Isso, Martim Lutero dizia. Eu me emociono. Martim Lutero dizia, a Bíblia não é velha, a Bíblia não é nova, a Bíblia é atual. Em qualquer época que você lê a Bíblia, ela fala com a sociedade de então. Tudo está lá. Por quê? Porque o ser humano, qual é a diferença entre nós e os caras que viveram 3.000 anos atrás? É a tecnologia. O pecado continua o mesmo. Então, nós como missionários, Vera, não podemos negociar a nossa fé. Ah, mas assim eu não quero. Não, eu não posso fazer nada, é essa aqui. Lembra lá do jovem rico lá, que chegou para Jesus? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus chega para ele e diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, segue-me e terás vida eterna. Eu imagino, né, que Pedro, quando viu aquele cara rico chegando, falou assim, ó, os nossos problemas estão resolvidos. O dízimo desse camarada aqui vai ser bom. Vamos segurar. Aí quando eles escutam Jesus no meio da conversa, eles falam assim, o mestre está estragando o negócio. Eu não acredito que o mestre vai perder esse peixe. É o Geazi. Rapaz, aí Jesus fala pro cara lá, né? Aí o cara vai embora, mas Jesus não dá alternativa, não tem outra. Aí os discípulos vão embora pensando, puxa, o mestre deu uma mancada agora, hein? O mestre, exatamente. Então veja bem. Muito bom, mas com as finanças. Exato. Nós como missionários não podemos negociar o que nós cremos. Essa é a mensagem. Ah, mas não tem um jeito? Não tem um jeito. Não, mas não tem. O Espírito Santo vai mudar a sua vida. Não é você que muda a vida, é o Espírito Santo que muda a sua vida. Não, mas então não tem jeito. Não existe outra maneira de crer no Evangelho que não seja uma entrega e uma rendição total a Jesus Cristo. Né? Não, por exemplo, o Lucas é um pastor, ele trabalha num serviço secular. Quantas vezes ele talvez tenha oportunidade de algum tipo de corrupção lá? Porque a gente tem o Romualdo é a mesma coisa, e qualquer um aqui é a mesma coisa. Nós não vamos negociar nossos valores? Não, nós somos um missionário em ação. E agora, pegando a frase que a Vera disse, tem muito impostor nas igrejas, hein?
falar assim, se a gente quer ser realmente um autêntico missionário, a gente é passado como fanático no meio do nosso... Mas não é assim não, você está sendo muito radical. Você está sendo... Essa é a palavra, não. Gente, preste atenção, o evangelho é radical. Sabe como o pastor Jeremias falava? Fanático é alguém que gosta mais de Jesus do que ele. Já aí é doido, hein? Então veja, o evangelho é radical. Ele é tão radical que milhares de pessoas morreram, perderam a sua vida humana, porque não quiseram retroceder. Então ele é radical desde o começo. A palavra radical, no senso comum hoje, traz uma conotação negativa. Negativa. Fundamentalista, Bruto. extremista, extremamente. direita, assim por diante, né? Ué, mas você pode falar. Radical, a base dela é alguém que tem raízes profundas no evangelho. A palavra está a palavra ficou despossuída do seu sentido. Sim. E daí eu falei justamente isso, que o evangelho dá muito trabalho. Não tem nada a ver com conforto, né? Não. Eu falei assim, distancie dessas pessoas que falam o que você quer ouvir. Porque dessas pessoas a gente gosta de estar, né? Com certeza. Tem que ser feliz, tem que seguir teu coração. Pode dessas pessoas e gruda no seu pastor. Eu falei, dá mais valor nas palavras do pastor. E eu dei uma coxada nele lá. Porque Você também? deu uma... Ei, pastor radical! Fala assim, fica perto de pessoas que vai colocar você em desconforto. Você dá trabalho seguir o evangelho? Dá. Mas a recompensa é grande. Vale a pena lá na frente. Como que eu vou pregar esse evangelho se eu não estou vivendo ele? Percebe? Continuando ali, ó. Ponto de partida. O ponto de partida para qualquer reflexão sobre o ensino do Novo Testamento sobre missões são os grandes eventos salvadores da vida de Cristo ao mundo. Sua vida, morte, ressurreição, ascensão e o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. O evangelho do reino de Deus, que é pregado às nações, se concentra no propósito salvífico do Deus triuno e na obra de Jesus Cristo. Cristo não só é o conteúdo das boas novas, mas também aquele que, por meio de seu Espírito e palavra, ajunta a si as nações. A ideia de missões internacionais é exatamente isso. Dizer que o evangelismo mundial é a base da Bíblia nos ajudará a ver a atividade missionária global como mais de um mandamento entre muitos nas Escrituras. Deus é retratado na Bíblia como aquele que procura e envia. É por isso que o evangelismo mundial não aparece apenas uma vez na Bíblia como uma diretriz isolada, que é o que acontece. Missões hoje é uma diretriz isolada. Se eu entendo, Domingos, que missões é só um filho seu que está lá em Madagascar, eu me eximo de qualquer responsabilidade. E não é verdade isso, né? Em vez disso, passagens em quase todos os livros da Bíblia apontam para isso. O Novo Testamento descreve a igreja cristã primitiva como marcada pelo zelo missionário. Então, nós estamos marcados pelo zelo missionário. E nós estamos aqui hoje por causa de missões, né? Visto do ponto de vista da expectativa do Antigo Testamento, o evangelho da vinda e obra salvadora de Jesus Cristo cumpre todas as promessas de Deus. A promessa feita a Abraão de que em sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas está agora se concretizando. Cristo, que primeiro veio pregando o evangelho do reino às ovelhas perdidas de Israel, vem para trazer salvação à luz da graça e verdade de Deus, também às nações gentias. Eu quero dar um destaque quando ele disse que ele veio às ovelhas perdidas de Israel. Não é que o povo de Israel estava perdido, nesse sentido de estar... Não, porque eles também precisam de salvação. Então, todo aquele que não está em Cristo está perdido. Então, Jesus Cristo, olha que coisa impressionante. Isso é impressionante. Ele vem, ele nasce, ele cresce, ele está entre os seus o rejeitam, mas ele está entre os seus, e quem é que ele vai salvar primeiro? Aqueles cuja razão da existência trouxe ele à encarnação. Então, qual era a prioridade de Cristo? Era salvar Israel. Por quê?
Porque Israel fez ele nascer. Mas eles estavam perdidos. É isso que ele está dizendo. Ele veio às ovelhas perdidas de Israel. Então, Israel também estava perdido. Precisava dele. Então, ele foi esse missionário. Né? Ele foi esse missionário que veio a esse mundo e antes de salvar os gentios, salvou os judeus. E claro, salvou porque os primeiros cristãos foram judeus. Os primeiros cristãos foram judeus. Então, quer dizer que ele salvou a nação. Ele salvou a nação. Mas que o judeu, Mas a nação judaica já tem representatividade na eternidade. O Brasil tem representatividade na eternidade. Estados Unidos, todos os países têm representatividade, ou pelo menos os países conhecidos, têm representatividade na eternidade. Agora, há povos que precisam ser alcançados. E há pessoas individuais para serem salvas e transformadas. Mas a humanidade já está salva. Eu falei isso um dia, né? Eu falei até aqui com vocês um tempo atrás, né? A humanidade vai ser salva ou não? Algumas pessoas falaram sim, outros falaram não. Não estou falando de pessoas individuais, não estou falando de raça. Pelo menos um de cada etnia. Exatamente. Nós somos um povo só. Nós não somos vários povos. Nós só somos um povo que está subdividido em culturas, mas nós somos um povo só. Nós somos uma raça só. Não tem raça negra, raça branca, raça amarela. Então, você tem uma raça só, que é a raça humana. E a raça humana, por causa da multiforme graça de Deus, nós estamos aí, pigmentados. Uns têm mais melanina, outros têm menos. É isso aí. É isso aí. Um é caucasiano, outro é africano, o outro é aborígene, o outro... enfim. Mas todos nós somos uma raça só. Então... Tem uns que nasceu aqui não é, amor. Tem, isso é. O relato dos evangelhos sobre a pregação de Cristo é preciso fazer menção especial às parábolas de seu reino, que descreve o significado do intervalo na história entre a sua primeira e segunda vinda. Veja, nós estamos no intervalo da história da salvação, pessoal. Aqui, vamos dizer, a volta de Cristo. Segunda vinda. E aqui nós temos a primeira vinda. O que acontece nesse espaço é missão. Segunda parte. Esse intervalo aqui é o último pedaço da história. E esse último espaço aqui, como sendo o último pedaço da história, é onde nós temos todas as coisas necessárias para levar a palavra da salvação aos que perecem. Aqui, eu vou falar disso agora. Jesus estabeleceu a igreja aqui. A igreja tem a palavra, a igreja tem os sacramentos, e a igreja tem o Espírito Santo. Ou seja, nós temos todos os elementos, as ferramentas, os instrumentos para missão. E além disso, os dons, né? Não, está aqui, o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo desceu à igreja para quê? Para fazer, como dizia a minha afinada avó, para fazer boniteza? Né? Essa é das antigas. Essa das antigas. Para fazer boniteza? Não! O Espírito Santo não está para provar numa congregação quem é mais santo quem não é. Isso aí deixa o povo doido, hein? Isso aí enlouquece o povo. O Espírito Santo, ele foi, em vez do Espírito Santo tomar posse da igreja, é a igreja que tomou posse do Espírito Santo. Ora, se a igreja tomou posse do Espírito Santo, esse Espírito Santo não é o Espírito Santo das Escrituras. Porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos.
Não é a igreja que tem posse dele, é ele que toma posse da igreja. Ele está. Então, exato, ele é. Então veja, ele está na igreja, e isso aí está em Efésios, tá? E o povo se perde numa bomba de fumaça para provar onde Deus está. Meu Deus, onde é que Deus está? Onde Deus está? Qual é a igreja que tem o Espírito Santo? Qual é a igreja que não tem o Espírito Santo? Qual é a igreja santificada? Qual é a igreja... Não é isso. O Espírito Santo enche a igreja para que a igreja tenha condições sobrenaturais de cumprir missões. E nas missões que nós cumprimos ao pregar o Evangelho, nós podemos enfrentar demônios e vamos enfrentar doenças, né? Doenças. Nós vamos enfrentar paganismo, nós vamos enfrentar idolatria. Se o Espírito Santo não me dá autoridade, eu não venço nada disso. Por quê? Por que a igreja tem o Espírito Santo? Por boniteza? Não, para poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo foi dado à igreja para que a igreja tenha poder. Poder de quê? De cumprir sua missão. Não, mas a gente está disputando aqui. Quem é que tem o Espírito Santo? Quem não tem o Espírito Santo? Onde que é santo? Onde que não é santo? Hã? A testemunha faz o quê? Revela aquilo que ela presenciou. Percebe perfeitamente. Então, quando você chegar para falar de Jesus para alguém, a pessoa pode estar até endemoniada. Falar nisso. Lembram semana passada que eu compartilhei com a história lá do demônio lá? Lembra que eu compartilhei aqui? A esposa dele mandou uma mensagem para mim na segunda-feira. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu não vou nem falar. Eu vou mostrar para vocês a mensagem que eu recebi da mulher. Depois eu não vou nem falar nada. Isso é uma das coisas lindas, né, do reino de Deus. Claro! Esse dia chegou uma mocinha endemoniada, entrou dentro da igreja endemoniada. Ela viu você e já fez assim, né? Entendeu? Não, estava sentada lá no escritório. Ela entrou endemoniada, orei por ela, por seu demônio, levei ela a Cristo. Aí depois ganhei o esposo dela para Jesus. Depois fiz o casamento dos dois, que eles viviam amigados. E agora, o último episódio, a gente apresentou o filhinho dela. Ah, não. Isso era... Não, você não fez isso. Não, você não apresentou a criança. Não faz isso. Porque você não molhou o cocuruto da criança, rapaz. Eu pego no pé do Giovanni. Pego no pé do Giovanni. Deu banho de óleo. Ah, você batizou com óleo, então tá melhor que nós. A gente batizou com água. Mas você vê, isso aí é missão, isso é missão. O Giovanni tá lá, solta lá, você assiste os videozinhos dele? Eu assisto os videozinhos dele. Paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus pra você. Ai, que coisa lindinha. Esse aqui, o dia que eu não posso, ele fala, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Ele tá fazendo a missão dele. É assim todos nós devemos ter. Você imagina, eu tive vendo já faz anos, eu acho que aumentou. Mas uns 15 anos atrás, eu estava fazendo uma leitura num artigo, e esse artigo dizia que uma pessoa, não era um artigo cristão, era um artigo comum. Foi até num consultório, eu acho que eu fui, e aí, antes tinha revista, hoje não tem mais, né? Hoje é todo mundo na internet, né? Celular. Aí eu estava lendo um artigo que uma pessoa tem cerca de 500 contatos por ano. Ele conhece cerca de 500 pessoas por ano ao seu redor. Eu falei, puxa, não, é verdade, ó, esse ano eu já me... Com quantas pessoas você se relacionou esse ano? Já passei de 500. Não pode ser nem do conversa, mas pode. Percebe? Se você pensar, e daí isso, eu fiquei pensando nisso. Se uma pessoa tem um relacionamento com 500 pessoas por ano, isso 15 anos atrás, eu acho que aumentou. Porque você se relaciona com conhecidos e você se relaciona com novos conhecidos. Eu mesmo conheci várias pessoas esse ano. E isso é impressionante. Se eu tenho, vamos pegar essa estatística antiga. Se a gente tem 500 contatos por ano, tirando família,
e amigos mais próximos. Se eu tenho 500 contatos por ano, quantos contatos eu estou sendo missionário? Essa é a questão que a gente pensa. Então... Se a gente pensar que é 500 por ano, é um número grande, mas se você pensar que é um e... Não, 500 por ano, divide por 12 aí, quanto é que vai dar? Vocês que são bons de geografia, faz o cálculo aí. 500 dividido por 12. 40 por mês. Percebe? 40 pessoas. Inclusive, eu vou até fazer essa... Eu vou fazer esse desafio. Antes da gente terminar aqui o curso, que tem mais umas 2 semanas só, durante o mês, marque na sua agenda uma pessoa nova que você conheceu ou com quantas pessoas você conversou naquele dia. Faz isso todo dia. Durante o mês, vê quantos contatos você teve. Isso é impressionante. A pessoa manda, por exemplo, um vídeo que fala de Jesus, das coisas de Deus. Essa pessoa, ela manda para outras, e aquelas para outras, eles não têm noção. Não, você se perde. Mas pessoalmente, contato pessoal. Contato no vis-a-vis, como eu e você. Não, isso aí que ela falou também é missão que a gente faz. Né? É missão. Você pega o vídeo do que o Giovanni coloca ali, você manda... É isso. Exato. É missão. A nossa lá, Deus Amanda, eu mando para algumas pessoas. Tem uma vizinha minha que mandou para a amiga dela lá em Goiás, a amiga amou, passou para alguém, aí pede sempre o vídeo. Exatamente. E às vezes o pessoal fala assim, mas eu não tenho dom de conversar em público, eu tenho vergonha. Mas hoje tem tecnologia. Deixa eu pegar essa fala do Romualdo. Isso também foi antes da internet, tá? A gente tem que ler muita coisa, né? Antes era mais fácil, porque você lia muita... Hoje... Mas veja, eu estava lendo um livro, e no livro, antes da internet, ele diz, vou pegar essa sua ideia e a da Vera. Uma pessoa, no artigo, um livro que eu estava lendo sobre evangelização pessoal, um dos capítulos, o autor dizia o seguinte, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, isso tem uns 25 anos ou mais, e se ele pregasse o evangelho numa televisão de alcance mundial, está o cálculo lá do doutor Livre, em 24 horas, se Paulo pregasse o evangelho, 24 horas ininterrupto, 24 horas, num canal de televisão de alcance mundial, em 24 horas equivalia a toda a vida dele, pregando. Eu achei isso interessante. É o que você está falando, é o que a Vera está falando. Hã? Que nós temos de meio de comunicação. Meu Deus! Usa pouco, né? Que é Ou certo. então usa a influência pública. Alguém sim. Tem uma série de influências ali que os caras, em vez de passar um conteúdo bom, ser um bom exemplo para a próxima geração, somente os mais novinhos, os caras só ensinam o que não presta. Agora veja, se o que você está falando... Você é responsável. Meu, se você está falando isso do lado negativo, a grande questão é qual é a nossa contrapartida. Porque assim, pastor, por exemplo, a gente faz uma história, né? Eu fiz uma corrida lá, coloquei. Aham. Aí no caso eu coloco um louvor, tem lá 400, 500, 600 pessoas que veem. Ela viu o que eu fiz, mas o louvor está no fundo. Exatamente. Você tá mostrando alguma coisa ali. Então veja, percebe como que hoje, você disse bem, né? A tecnologia facilita. Alguém me perguntou, eu estava lá do Espírito Santo falando sobre a reforma protestante. Então aí eu dei uma palestra, à noite eu preguei, falei sobre a reforma de manhã e de noite. De manhã eu dei uma palestra e à noite eu fiz a pregação. De manhã eu falei sobre a reforma do ponto de vista sociológico e à noite eu falei da reforma do ponto de vista teológico. Então na questão sociológica alguém me perguntou, professor, teve pré-reformadores, não teve? Eu falei, teve John Wycliffe, John Hus, teve vários. Por que Deus não usou esses homens? Eu falei, por uma razão, e só uma razão. Qual? Tecnologia. Aí ficou aquele... Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em internet, né? Não, mas cada geração viveu uma tecnologia. Aí ele perguntou, qual tecnologia? Eu falei, a prensa. O Gutenberg só fez a prensa em 1450. Quando Lutero completou as 95 teses, a prensa já existia há 60 anos, então foi muito mais fácil do que antes disso. Como é que o cara ia...
né? Como é que o John Wycliffe ia escrever 95 teses? Não tinha como, meu. Então, se alguém perguntar isso para vocês, fala, ó, Deus sempre faz tudo no tempo certo. Deus faz tudo no tempo certo. Então, o que foi? Eu falei sobre a reforma do... Olha, o seu coração, Giovanni, luta. O seu coração luta. Mas ele quer ser luterano, mas o seu coração luta. Ai, Deus. Eu falei sobre os 5 solas. 5 solas. É reforma protestante. Eu tenho um pulsar ali. Meu, ele tem um pulsar bavário ali no coração dele ali. O bavário não é a cerveja não, era a Bavária de lá da Saxônia. Viu, Soraya? Fica tranquila, fica tranquila. Vamos ler esse texto aqui? Quem quer ler esse texto, por gentileza? Noêmia, você quer ler? Lê lá, Ana. Olha lá, Eugênio, ó, só não tem espuma. Lucas 14, de 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, porque vos declaro. É isso, até isso. Ó. Então veja, vinde, porque tudo, pessoal, a nossa salvação e o que Deus preparou já está pronto. Parado. Por que ele deu ordem de missões? Por que ele vai dar uma ordem de missões se não tem nada pronto? Por que ele deu ordem de missões? Porque já está tudo pronto. Só precisa o quê? Os convidados. Percebe? Fala dele. Mas sabe qual é o problema, pastor Sidney? É que a gente não atenta nas entrelinhas. Tudo, você pode convidar, porque tudo já está preparado. Então pode ir. Já está pronto. Né? Aí ele vai dizer que aí eles, né, o povo veio. Quem são os pobres, aleijados, cegos e coxos? Quem são? Os gentios. Os pagãos. O que o judeu fez? Rejeitou. Eu não posso, eu já tenho minha religião, eu creio em Moisés, eu não posso. Aí daí o que Jesus faz? Então, ide por todas as terras. Os caras foram. Pegaram os gentios. Mais ainda, há lugar. Deus não faz nada na conta do chá. Fala, Sidney. Eu sempre usei esse texto para o trabalho que eu faço. A minha visão de que nem sempre a gente, às vezes as pessoas falam, por exemplo, nosso foco principal não vai tirar a pessoa da droga, isso aí é consequência. Nosso foco principal é trazer ele para o reino, falar do reino, falar do amor de Deus, fazer ele viver, fazer ele fazer parte da ceia. Sim. Fazer ele viver isso aqui. O resto é consequência. Se a gente focar isso, às vezes você tira o cara da droga, mas você não tem reino. Veja bem, a matemática é essa. Você tira ele do inferno e depois o inferno sai dele. Consequência. Percebe? Quando a gente prega o evangelho, a gente tira a
pessoa do inferno e o evangelho tira o inferno dele. Ou a morte. Nós temos vida agora. Conversão e santificação. Exatamente. Sim. Eu sempre tive uma dúvida sobre nesse texto, quando ele coloca, né, para buscar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, no sentido de que muitas vezes, né, as pessoas estão confortáveis, não estão com problema. Sim. Os pobres, aleijados, os doentes, os cegos, né, quem está doente, quem está necessitado, que vem, Sim. busca mais, Sim. aceita melhor, Sim. que quer, né? Se você está bem, eu falo que é como se as pessoas, quem casou, está bem. Ah, exato. Viajou, tá bem. Tá. Comprei um campo. Tô investindo. Estou precisando sair não, estou de boa na minha vida. Então, eu sempre olhei para esse texto nesse sentido, assim, parece que quem tem muito, quem está bem, não está com a mesma oportunidade. Mas não, o seu pensamento não está errado, porque os judeus eram assim. Eu não preciso. Mas tiveram oportunidade. Tiveram. Se foram convidados, se foram convidados é porque eles não estavam lá pronto para ir para a ceia, para o casamento. Você falou uma coisa, uma vez eu preguei e falei bem assim: qual é a diferença entre o convertido rico e o convertido pobre? O pobre e o rico têm necessidades espirituais iguais, não é isso? Precisam de Cristo, são pecadores, têm a consciência acusativa, enfim. Só que o rico é o seguinte: o rico, ele sente que não está legal. Ele não está legal. Então, como ele tem recursos, o que ele faz? Ele compra um carro novo, ele faz um tour, ele vai para a Europa, mas o coração dele continua a mesma coisa. Aí vai para o shopping, compra alguma coisa, faz um investimento, ele vai comprando, até um dia que ele fala assim: não tem mais jeito, eu tenho que me render a Jesus. Ele joelha e fala: Jesus, minha vida é tua. O pobre, como não tem recurso e está na miséria, ele já se rende. Ele não tem como distrair a dor dele. Tá tudo ruim, não tem dinheiro? Bom, é Jesus mesmo, não tem jeito. Mas tanto um quanto o outro é salvo do mesmo jeito. E na eternidade, o que vai fazer diferença não é se o camarada teve um carrão do ano ou se ele andou a pé. Se ele andou com roupa de marca ou se ele comprou roupa no brechó. O que vai fazer diferença na eternidade é se ele atendeu o convite da ceia. Essa é a questão. Essas diferenças sociais é aqui e é só nesse intervalo, esse período. Porque aqui é o que vale a pena. Aqui não entra nem dinheiro e aqui não entra pobreza também. Porque eles só ficam aqui. O pessoal fala assim: o rico não vai levar a sua riqueza. Não vai mesmo, mas o pobre também não leva a sua pobreza. Ninguém leva nada. Então, por isso da importância de missões. Vamos quase terminar, já tá, faltam 5 minutos para a gente dar um break. Assim, no contexto do ministério de Cristo e do progresso da história redentora, estas parábolas falam de um período intermediário entre a vinda do Filho e o grande banquete no final dos tempos. Durante esse período, o evangelho do reino, primeiro estendido a Israel, irá posteriormente às nações para que a casa de Deus possa ser preenchida. Há lugar. A grande comissão. É notável notar que os relatos do evangelho, o quanto Cristo fala mais abertamente da necessidade e natureza das missões após sua ressurreição do que antes, após a ressurreição de Cristo. É ele, tá? Após a ressurreição de Cristo, os evangelhos registram a comissão explícita de Cristo aos seus discípulos de que eles deveriam pregar o evangelho do reino em toda a terra e entrar ativamente no campo da colheita. Existem várias características desse mandato missionário que se destacam claramente na grande comissão. Outra pessoa lê esse slide, por favor. Giovanni, lê para nós. São 3 características desse grande mandato. Primeiro, a primeira característica desse mandato é a declaração retumbante de Cristo, de sua autoridade completa, não apenas no céu, mas também na terra. A segunda característica desse mandato é que se espera que os discípulos percorram toda a terra e façam discípulos de todas as nações.
o que Cristo havia ensinado anteriormente. O intervalo entre a sua primeira e segunda vinda seria ocupado em chamar todos os povos para o reino de Deus, está agora começando. A terceira característica do mandato que Cristo dá é que as nações devem ser discipuladas por meio da palavra e do sacramento. O mandato da igreja não é fazer convertidos, no sentido estrito, de adicionar pessoas à lista de membros que expressam interesse no evangelho. A igreja deve fazer discípulos, isto é, seguidores de Jesus. Aqui está a grande questão. Não é fazer convertido, não é para ninguém ser membro de igreja nesse sentido. Eu, geralmente, quando eu encontro com um cristão, um pastor, qualquer pessoa, eu pergunto, quantas almas congregam lá com você? Nada contra dizer, membro é uma fala que a gente tem para o mundo secular. Essa instituição aí tem quantos membros? Não é assim nos nossos estatutos? Está se fundando aqui a Igreja Evangélica Casa da Rocha, que terá um número ilimitado de membros. Não é assim? Isso é meio padrão, eu acredito. Está lá no Estatuto Social. Estatuto Social. Quantos membros tem a sua instituição? É um número ilimitado. Então, beleza. Então, a gente, às vezes, trata mais a igreja como uma instituição, uma organização humana, que é importante, viu? Uma organização humana do que o corpo de Cristo. Corpo místico. Corpo místico de Cristo. Um corpo sobrenatural de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, domingo, não é para fazer membros, é para fazer discípulos. E fazer discípulo não é uma congregação que você tem lá, sei lá, 2 vezes por semana. É acompanhar, é caminhar. Discipulado não é uma cartilha, Suzy, que você dá para o sujeito conhecer as doutrinas da igreja. Discipulado é a vida. Vida na vida. É a vida na vida. Então, discipulado é o seu acompanhamento com aquela pessoa. Mas e quando ele estiver firme na fé? Continue, por quê? Porque a comunhão não acaba só quando você está dando o estudo de São João para o sujeito que converteu. É o discipulado. Fazer discípulos, todos nós temos que fazer discípulos. E quem é ganho para Jesus, ele também se torna um missionário para fazer discípulos. Então, o que é a igreja? A igreja é um grupo de discipuladores. De gente que ensina, que está junto, que motiva, que inspira, que vai estar lá, que vai... Eu estou até falando de uma igreja utópica, né? Mas Jesus não tem utopia. Se ela não está desse jeito, que a gente estragou alguma coisa. A gente misturou alguma coisa nesse grupo. É a minha opinião. Então, a igreja ela tem que fazer discípulos. Ela precisa. Mas aí alguém vai falar assim, não, você é crítico de... Não, senhor, é verdade, eu vou acabar, senhor. O Giovanni está orando, eu sei, eu vou acabar. Você é crítico à igreja fazer eventos? Não. A igreja só não pode se tornar um evento total. Não, exatamente. Ela não pode se tornar um evento. Ela deve ter alguns eventos como instrumentos internos de edificação e de promover missões, mas não viver só de eventos. Gente, nunca, a igreja evangélica brasileira, nos últimos anos, nunca se fez tanto evento como tem feito. Qual é o problema do evento? Ele é só um final de semana. É só um evento. Encontro de casais. Eu sou contra? Pelo contrário, eu sou favoríssimo ao encontro de casais. Mas não só como evento, como um meio de missão. Missão, agora é discipulado. Porque o discipulado é missão. Você tem encontro de homens, o Giovanni faz muita coisa lá. Não, você tem um jantar de homens lá na igreja? Ótimo! Não como evento só. Como missão e discipulado. Mas é difícil, né? Hoje existe muito mais membros do que discípulos. A gente tem que mudar. Eu tive um colega aqui, professor. Claro. Eu tive um colega aqui, professor, hoje está aposentado, mora no Canadá. Ele compartilhou com a gente
que entre o século XVIII e o século XIX, uma igreja na Inglaterra orou 100 anos ininterruptamente. 100 anos. Ela orou 100 anos. E não era uma oração assim. A gente não tem assim... a igreja vai orar esse mês. Às vezes as pessoas fazem isso, eu acho interessante, eu gosto até. Nós vamos orar, sei lá... Pelas autoridades. Tem um monte de coisa, mas a igreja vai orar. Então, a cada hora, alguém vem na igreja orar. Você fez esses dias lá, não foi ou não foi? Onde foi que eu vi? Relógio de oração a cada hora. Né? Vem um grupo orar. Você quer orar de que hora? Eu quero orar de 8 às 9. Eu quero orar de 2 às 3 da... A igreja lá na Inglaterra fez isso por 100 anos. Ela orava 24 horas por 100 anos. Os caras morreram, os filhos tomaram lugar. Eles morreram, os netos tomaram lugar. Isso é um discipulado. Isso que nós estamos falando. 100 anos! Entre o século XVIII... Qual era o nome da igreja? Foi alguma igreja... Luterana. Não, estou brincando. Era uma igreja puritana. Era uma igreja puritana. Puriluterano, quase, é a mistura entre luterano e era isso aí. Puros luteranos. Puritano é puro luterano. Obrigado. Você acabou de ganhar 2 pontos na matéria. Vamos tomar café? Não, vamos tomar um café, vamos.